Então, a professora Ediane vai fazer a abertura aí. E aí, professora, se em algum momento da apresentação a sua ligação venha cair, é só botar retornar que rapidamente ele volta, tá certo? Tá certo. Isso pode acontecer por causa do Wi-Fi, tá ok? Tá certo. É só a professora Ediane retornar, ela vai retornar aí. Tá bom. Opa, Pronto, retornei. Jane. Boa Está com a tarde. palavra aí, tá certo? Boa tarde. Como vai, Tá, professor? tá certo. Boa tarde, professor Vadiano. Boa tarde, pessoal, a todos que estão na sala. Professora, não se preocupe, como o Gilberto já falou, não é só você que tem essa dificuldade. Nós, na de madeira, descendo uma ladeira, porque agora nós somos obrigados, sentimos obrigados a ter que usar muita tecnologia. Então, não se preocupe, eu acabei de colocar o dedo no lugar errado e sair da sala sem querer. Tá? Então, seja muito bem-vinda, muito obrigada a todos. Professora, só antes da sua fala, eu vou avisar para quem está conosco que hoje é a nossa 26ª webconferência, né, desde o dia 6 de abril, que o programa de formação para docente da UFC, o qual eu faço parte do programa, eu, professor Gilberto, a professora Maria José, que é coordenadora do programa, e mais 3 técnicos que nos ajudam muito, né? E nós estamos nesse trabalho durante essa pandemia, como eu já lhe disse, para a gente até também aprender, né? E dar oportunidade a tantas outras pessoas de saber sobre conhecimento diverso e também a gente lidar com essas tecnologias que nós vamos ter que aprender a lidar com elas a partir de agora mais do que nunca, tá? Antes de você começar, me permita chamar de você, que eu vejo que você é muito nova, quero informar para todos presentes que a nossa webconferência, ela tem 1 hora, né, de duração, um tempo que fica para o palestrante, e as perguntas, como o Gilberto falou, fica para depois. Eu fui melhor a dinâmica, né? E as webs oficinas são programadas para 4 horas de atividade, e os participantes eles interagem junto com a oficina. Isso é só para informar, porque eles recebem declaração, certo? E eu vou pedir a todos que desliguem os microfones e deixem para ligar só quando necessário, para fazer interferência, pergunta ou contribuição. E vou pedir a todos, mais uma vez, que a gente sempre faz isso, que coloque o nome completo, tá? O campus de onde trabalha e o e-mail, para que os nossos secretários, nossos técnicos possam enviar as declarações para quem está participando, tá? E sugerimos que todos fiquem até o final para dar as contribuições, né? Para fazer as perguntas que quiserem. Se quiser perguntar pelo microfone, se liga e pergunta, se não, faz a pergunta no chat, que eu leio e faço a pergunta para a professora. E aí, a palestra de hoje, a temática é entomologia forense, aplicações médicas legais, com a doutora Valdiana Linardi, certo? E aí, você é a pessoa mais indicada para fazer as suas apresentações e dar início à sua fala. Tá? Estou aqui para dar apoio, eu e o Gilberto, o que você precisar, se já achar que não está ouvindo, diga, professora, eu não estou ouvindo, ou está com alguma dificuldade técnica, tanto eu como o Gilberto, o que for do lado técnico, até mais do Gilberto que eu, tá? Eu também tenho muitas dificuldades, não nego, e o Gilberto está aqui para dar apoio técnico, tá? Fique à vontade, e muito obrigado pela sua participação. Tá joia. Eu que agradeço, na verdade, eu que agradeço pela oportunidade de estar conversando com vocês, conhecendo essa ferramenta que tem sido de extrema importância, né? Eu acredito que devagarzinho eu vou começar a me familiarizar, né? E dizer que é uma satisfação. Eu tenho um grande ídolo, digamos assim, que fez uma palestra na semana passada, que é o professor Renato Evandro, professor doutor Renato Evandro, né? Que é professor de todos nós aqui da perícia forense, né? Então, tenho que deixar meu agradecimento também a ele, porque é uma pessoa fantástica, além de ser um grande amigo. Agradecer à professora também, agradecer ao Gilberto também, tá? Bom, gente, de antemão, queria dizer que o assunto é bem amplo,
e principalmente, eu espero que de alguma forma eu possa mostrar um pouquinho do que a gente faz com entomologia aqui na Perícia Forense do Estado do Ceará. E já, desde o momento, coloco à disposição, né? Eu não sei, não tenho redes sociais, estou aprendendo, como vocês podem perceber, a mexer com essa parte, né, da internet aí, digamos assim, mais complexo, pelo menos para mim, mas meu WhatsApp está à disposição, o professor Gilberto pode passar para vocês, né, o e-mail também. A qualquer momento que vocês precisem de qualquer dúvida, no que eu puder auxiliar, o que eu puder ajudar, eu estou à disposição, tá bom? Entomologia é um termo simples, né, que é utilizado para estudo de todo e qualquer inseto. Não necessariamente inseto. Aranhas não são insetos, né? São invertebrados, porém a gente engloba nessa ciência. Então, o estudo dos insetos acaba sendo chamado de entomologia. E forense, tudo que é de interesse legal, né? Em fórum. Então, todas as questões de interesse legal que utilizam os insetos em qualquer de suas fases de desenvolvimento ou em qualquer situação, acaba, né, sendo de interesse da perícia forense. Nós temos, pode passar. Excelente. Eu sempre começo com esse slide, em todas as minhas apresentações, para mostrar o que é que faz uma perícia forense objetiva, completa, né? Desde que fizeram essas séries policiais, com a Polícia Técnico-Científica, CSI, né? Essas outras aí, eu só lembro do CSI, que eu ainda assisti alguns episódios. O público, de uma forma geral, né? O público leigo, entendeu um pouco sobre o trabalho da Polícia Técnico-Científica. Não é uma polícia ostensiva. Usa microscópio, usa caneta, ao invés de, muitas vezes, a arma de fogo, né? Para construir, produzir provas. E aí eu costumo sempre colocar esse slide, porque uma das coisas que eu gosto de pontuar é: perícia forense não se faz sozinho. Ciência forense se faz exatamente agrupando várias ramificações das ciências. Antropologia, biologia molecular, bioquímica, entomologia, né? E a entomologia, pode passar, sem problemas. É apenas mais uma dessas ferramentas, né? Desconfigurou aí porque eu acho que o PowerPoint da minha casa é diferente desse daqui. Mas a entomologia forense, como o uso dos insetos em análises periciais, pode passar. E aí a gente tem as 3 ramificações da entomologia forense. Entomologia forense urbana, que em países de primeiro mundo a gente utiliza para verificar se existe infestação de pragas, cupins em determinado imóvel, né? Então, se isso acontecer, a pessoa que adquiriu o imóvel, ela tem por obrigação, né, aliás, que vendeu o imóvel, ela tem por obrigação de prestar esclarecimentos se a infestação tiver acontecido no momento em que ela colocou o imóvel à venda, né? A entomologia forense de produtos estocados ou armazenados, essa já temos no Brasil. O pessoal da Brasília, São Paulo, Rio, já trabalham com análise de grãos infestados, análise de material que acaba sendo prensado, drogas, narcóticos, e junto com esse agrupamento de material, nós temos uma fauna endêmica, uma entomofauna endêmica, que ajuda a pontuar a rota de tráfico. Mas qual é o nosso foco pontual? É a entomologia forense médico legal ou médico criminal. A gente utiliza entomologia forense médico legal mesmo. Que é entomologia forense que foca em todos os aspectos que estão relacionados ao corpo, não necessariamente o corpo morto. A gente também trabalha com corpos vivos. Afinal de contas, existem situações em que larvas acabam infestando corpos, né? E por infestar corpos vivos, a gente tem no caso das miíases, a gente tem também uma questão de interesse legal, que é o tempo de infestação. Afinal de contas, a depender do tempo de infestação, a gente tem
uma possível situação de abandono, de incapaz, de maus tratos, né? Mas prioritariamente aqui na perícia forense a gente trabalha com cálculo do intervalo pós-mortem. Então, prioritariamente trabalhamos com as larvas dos insetos que colonizam esses cadáveres para ajudar a calcular o tempo de morte, certo? Pode passar. Ok. Esse nome, cronotanatognose, normalmente é um trava-língua, né? Mas, bom, quando você fragmenta, você entende bem do que a gente fala. Cronos vem de tempo, tanato de morte, gnose de diagnóstico. Então, do grego, a gente tem o diagnóstico de tempo de morte, que é o intervalo pós-morte, que é o tempo transcorrido desde o descobrimento do cadáver até da morte até o descobrimento do cadáver. Quando o corpo está fresco, a gente tem muitas outras técnicas. Entomologia forense é utilizada quando o corpo está fresco, ou seja, em até 24 horas após o óbito, ou quando começa, no caso, o processo de putrefação ativa. A putrefação ela começa imediatamente após o óbito. Mas esse processo de putrefação ativa, ele vai acontecer gradualmente. E aí, quando a gente tem uma modificação das características externas do cadáver, e já não pode utilizar as características básicas para calcular esse tempo de morte, aí utilizamos a entomologia forense como uma ferramenta alternativa, certo? Pode passar. Então, algumas técnicas que utilizamos em corpos frescos, resfriamento, o enrijecimento do cadáver, o esfriamento do cadáver, as manchas hipostáticas, que é o algor, rigor e livomortis, que são características utilizadas até 96 horas após o óbito, né? Então, a depender da temperatura do cadáver, da idade, claro, quando a gente trabalha com decomposição, as variáveis relacionadas são idade do cadáver, causa da morte, local onde o cadáver foi encontrado e, principalmente, temperatura e umidade da região do local onde esse cadáver foi achado, né? O indivíduo que vem a óbito e cujo cadáver foi encontrado em ambiente aquífero decompõe mais rápido que o exposto, decompõe mais rápido que o enterrado. A criança decompõe mais rapidamente do que a pessoa idosa, né? Então, algor mortis, o rigor e o livor mortis são características que a gente consegue ver, só que quando o tempo vai passando, os tecidos moles, eles vão decompondo também, a gente já não tem mais essas características para visualizar. Algumas alterações oculares, como uma midríase, que é a dilatação pupilar, só que é bom lembrar que a gente tem ainda algum período em que você pode analisar isso, depois o globo ocular tende a descaracterizar, decompor. Conteúdo gástrico, considerando que o indivíduo tenha feito alguma refeição antemortem, né? E essas técnicas são apenas algumas que podemos usar em corpos que ainda não estão em estado de putrefação ativa. Agora, quando a gente tem a fase enfisematosa, que é a segunda fase de decomposição, logo quando começam, né, os odores cadavéricos a serem percebidos, aí essas técnicas elas se perdem e a gente acaba tendo a entomologia como uma técnica de extrema eficiência, barata, afinal de contas, você tem inseto, do inseto, do entomólogo e do microscópio, apenas isso, né? E extremamente eficiente, considerando que os insetos são, por vezes, endêmicos e, muitas vezes também, esses insetos, eles obedecem uma sucessão faunística que faz com que a gente possa prever há quanto tempo esse corpo está disponibilizado naquele local, foi exposto naquele local, ok? Pode passar. Bom, a eficiência dos insetos em análises periciais acontece tanto pela fauna, que é extremamente diversa, vocês veem aí besouros, moscas e vários pontos brancos, né? E esses vários pontos brancos são ovos de moscas, ovos de besouros, ovos dessa entomofauna associada. E esse é o pé de um porco que foi usado em experimento, né? Então, a eficiência se deve exatamente ao processo, enfim, né, de manutenção da ecologia desses indivíduos. Pode passar.
as diferentes regiões geográficas e climáticas. A variação em relação à decomposição é tamanha que um corpo que vem a decompor aqui no Ceará, temperatura alta, umidade baixa, em cerca de 45 dias, decompõe em 30 dias no Amazonas, que a temperatura é alta e a umidade também é alta, ao contrário daqui. É bem mais rápido lá. Agora, se esse mesmo corpo, esse mesmo indivíduo vier a óbito no sul do Brasil, a temperatura vai ser mais baixa, né? A umidade vai ser baixa também. A gente tem uma variação de meses. Então, eu passo de 30 a 45 dias a 10, 11 meses. É como se você colocasse um fragmento de tecido, carne, presunto, enfim, né, tecido animal, sobre uma bancada, né? E aí verificasse o tempo de decomposição desse material, tá? Então, depois você compara com o material que está na geladeira. A geladeira demora mais a decompor. E no congelador, ainda mais. Então, quanto maior a temperatura, mais rápido. Então, depende muito se existe vegetação próxima, se está a céu aberto, se o ambiente é úmido, se tem alguma cobertura vegetacional que possa manter a umidade, tá certo? Pode passar. A cobertura vegetal ou vegetacional, como já falei, né? E aí a gente também acaba tendo uma variação em relação aos insetos e as características endêmicas de muitos deles. Aqui no Ceará, a gente tem uma fauna fascinante, uma entomofauna fascinante. Temos espécies cosmopolitas, inclusive, a espécie que foi utilizada no meu doutorado, que a gente utiliza muitas vezes aqui para cálculo de tempo de morte, é exatamente uma espécie que acontece em quase todas as regiões do mundo. Ou seja, é uma espécie cosmopolita, que é a Crisomia megacéfala. Ok? Próximo, por favor. Área de mata e ambiente urbano, faunas totalmente diferentes. Então, por exemplo, há uma serra úmida aqui do estado do Ceará, Guaramiranga, né? Guaramiranga, Baturité. Você tem um corpo que é encontrado lá e tem a Crisomia megacéfala que eu falei, que é uma espécie que pode acontecer lá, pode, mas ela não é corriqueira em ambiente de mata, ela é corriqueira em ambiente urbano. Então, por que essa espécie colonizou inicialmente esse corpo que foi encontrado lá na serra? Pode pontuar que houve uma movimentação do cadáver, precisa analisar também as condições do cadáver, lesões, né, a traumatologia associada, mas pontua, por exemplo, uma deposição do cadáver em local diferente do local em que esse indivíduo veio a óbito. E, no segundo caso, a gente tem algumas espécies, só um instante. Sheila, eu vou já, tá? Tô só em reunião aqui rapidinho, daqui a uns 10 minutinhos, 15 minutos eu chego aí, tá bom? Tá, tchau. Ok. Bom, e temos algumas espécies em área urbana que a gente, bom, não, em área de mata que a gente não vai encontrar em área urbana. Bocainamia ragmanaro, uma mosca pequeniníssima, só acontece em área de mata, ela não sobrevive em ambiente urbano. Então, isso também auxilia a verificar a localização do cadáver no momento do óbito. Pode passar. Então, Europa e Estados Unidos, grande banco de dados sobre padrão de sucessão de insetos e outros artrópodes em corpos. Por enquanto, né, a gente está trabalhando, eu vim de um instituto, que é o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, onde eu fiz meu mestrado, né? Tudo começou lá. Meu fascínio pela entomologia forense começou lá. E a gente tem grandes taxonomistas. Inclusive, o meu orientador de mestrado, da época, o professor José Albertino Rafael, é um grande taxônomo, que trabalha com díptera, que é o grupamento de moscas, né? Moscas, mosquitos. E a gente tem no Brasil, sim, grandes taxônomos. O que acontece? A gente tem uma biodiversidade fantástica, que faz com que a gente, enfim, né, tenha essa vastidão em relação à biodiversidade. Então, nosso banco de dados está sendo criado. Nós utilizamos até o momento, nós temos 53 espécies catalogadas aqui no estado do Ceará. Basicamente, utilizamos, corriqueiramente para cálculo do IPM aqui, 13, 14 espécies, né, que são as mais utilizadas. Normalmente, eu retiro, né, esse material da área, enfim, da área de
do local, né, de onde essas larvas elas estão se desenvolvendo, trago para o laboratório, alimento, para que eu tenha os adultos. Assim eu tenho a larva com o IPM mínimo e o adulto com o IPM máximo. Assim eu calculo o tempo médio, o tempo transcorrido entre o início e o final do óbito. Tá bom? Pode passar. Perdão, o início e o final do tempo de morte. O óbito é um só. Coloquei alguns grupos de pesquisa em entomologia forense. E uma das coisas que eu acho bem interessante, há alguns anos, por isso que eu sou fã do professor Dr. Renato Evandro. Por que é que eu sou fã? Porque são profissionais como esse que fazem com que muitos quebrem essa barreira entre academia e a polícia. Foi com o surgimento desses profissionais, né? O professor Renato é uma pessoa muito jovem, né? Mas ainda assim, acredito que o nosso pioneiro, um dos pioneiros aqui no Ceará, no estado do Ceará, a pensar em pesquisa dentro de uma unidade policial, que é, no caso, a Polícia Técnico-Científica do Estado do Ceará, a PFOS, a Perícia Forense, né? Então, isso tem acontecido em outros centros. A gente tem quase todos os estados do Brasil, eu fico muito feliz, interessados em quebrar essas barreiras. E, a partir do momento que a academia produz, a polícia pode utilizar essa produção para embasar. Entendem como a gente precisa estar junto para trabalhar. Eu não conseguiria fazer os cálculos de IPM se pesquisadores não tivessem feito o estudo da biologia desses insetos e tivessem publicado esse material. Então, a aplicação desses dados só acontece porque existem excelentes pesquisadores que estão construindo essa muralha de ciência e favorecendo, no caso, a resolução de crimes. Afinal de contas, quando a gente calcula o tempo de morte utilizando a entomologia, a gente divide quem é um possível suspeito realmente e quem tem um álibi. Já que o indivíduo ele tem de 3 a 4 dias de morte, se o indivíduo tem um álibi até o 6º dia, ele já não é mais um suspeito. Se ele não tem um álibi, ele permanece, afunila, facilita a investigação. Então, precisamos, por isso, andar de mãos dadas, academia e polícia técnico-científica, com certeza. Pode passar. Coloquei um rápido histórico, né? Eu vou tentar me estender em relação aos slides, né? Mas eu adotei aqui o tempo que eu vou falar, para poder não me esticar. Mas tem muita coisa relacionada ao histórico que eu acho que, para não ficar maçante agora, a gente pode até falar com mais calma, né? Depois, em outra oportunidade, tá bom? Alguns pioneiros, Roquete Pinto e Ladewall, em 1908, 1911, tá vendo a diferença? Bergeret e Menand, em 1894, Bergeret em 1955. Quem são esses caras? Os primeiros entomólogos, aqueles que começaram, o Menand vendo uma ferramenta, uma foice, né? Viu que as moscas posavam e colocavam os ovos naquela região onde tinha sangue na foice, né? Na lâmina. E aí, nessa pequena região, ele já viu, existe insetos que se apropriam desse local. Pequenas observações começaram a desenvolver o processo dos insetos associados a questões de interesse legal, principalmente ao óbito, né? Então, por que a diferença da visão europeia é tão importante para a gente? Porque a temperatura, a umidade, um país com proporções continentais, como a gente sempre ouve falar, um Brasil gigantesco como o tamanho do nosso Brasil, com variações em relação à fauna, em relação à vegetação, os biomas são diferentes entre si, precisa de especificidades. A fauna é diferente. Eu, de repente, estava no estado do Amazonas, em 2015, quando vim para cá, eu tive insetos fantásticos e totalmente diferentes dos que eu tinha estudado até então, né? Dentro de um mesmo país. Aí você imagina as diferenças em relação aos insetos e a aplicabilidade dessa entomofauna cadavérica quando eu tenho uma visão europeia, com diferentes temperatura, umidade, cobertura vegetacional, né? Então, a necessidade da adaptação ao nosso local, né? Enfim, ao nosso hábitat, né? Ao nosso Brasil,
é de extrema importância. Existe um livro muito bom chamado Insetos do Brasil, recomendo. Ele fez uma adaptação, também fazendo, né, são dois livros, na verdade, que eu queria pontuar. Um deles é o Insetos do Brasil, que é uma coletânea de vários autores, cada capítulo possui, cada ordem de inseto é um capítulo, e quem organizou foi, no caso, o professor Dr. José Albertino Rafael, em um outro livro, que é de uma grande, eu também sou grande fã dela, que é a professora Janira Oliveira Costa, que assim como o Dr. Renato Evandro, é perita, né? Só que no Rio de Janeiro. E também uma pessoa que tem uma mente abertíssima para a ciência, o que é fascinante, que tem dois livros fantásticos de a leitura muito fácil e muito bem embasados, referenciados, que é o Insetos do Brasil e que é a Entomologia Forense, quando os insetos são vestígios, e o Insetos Peritos, são esses dois livros. Então, deixo aqui alguma recomendação de literatura de dois grandes profissionais da entomologia forense, de duas pessoas que puxam a minha inspiração. E alguns estudos de casos na Amazônia, né, para mostrar para vocês algumas das coisas que foram feitas lá. Pode passar. Peço desculpas pelos slides, tá? Pela desconfiguração. Vou me atentar a isso da próxima vez. Mas uma das coisas é a mosca negra, que é a Hermes lucis, que é uma mosca pretinha, muito corriqueira em lixo. Ela foi utilizada para calcular o tempo de morte de um caso do Amapá, em que uma grande quantidade de larvas foi encontrada em um determinado tecido. E aí eles começaram a verificar essa setinha para essa larva, pontua que o tempo de decomposição era superior a 40 dias, né? Então, é muito interessante essa seta aí, onde vocês, no caso, estão visualizando, fica aí o referencial para que vocês possam ler esse artigo em publicação livre aí, tá certo? Um outro caso, pode passar. Esse é bem interessante. Apesar de ser uma situação muito triste, que foi um massacre indígena, infelizmente, no estado do Amazonas, na verdade, não só no estado do Amazonas, na Amazônia Legal. A gente tem Acre, Rondônia, Amazonas, o Pará, muita terra que é disputada com os indígenas e com os ribeirinhos, com a população local. E o que aconteceu foi que algumas pessoas vieram a óbito, né, em Rondônia, e não eram indígenas, eram garimpeiros. E aí eles queriam saber há quanto tempo essas pessoas vieram a óbito, os insetos auxiliaram a calcular o tempo de morte, né? Então, esse daí é uma publicação de 2006. Vejo que 14 anos, né? A gente já tinha essa aplicação lá no estado do Amazonas. Pode passar. E aí tem, né, um porquinho. O que é esse porquinho aí que eu coloquei? Eu fiz vários experimentos para poder utilizar realmente os insetos em corpos, né? E esses porcos, eles foram utilizados para que eu tivesse modelos, porque o porco é o que mais parece conosco em relação à decomposição. A biomassa, mas principalmente a dieta é bem similar. Eles comem de tudo, o ser humano também. Além disso, a expansão torácica, né, o tamanho dos órgãos, a disposição de pelos, tudo isso faz com que exista uma similaridade. Então, nós utilizamos, né, porque eu não fiz esse trabalho sozinha, né, na época do mestrado, lá no Amazonas, que foi feito em 2000 e já estou com certa idade, agora que eu estou vendo. 2010 a 2012 foram os primeiros experimentos que eu fiz, eu trabalhando já com porcos, né? Trabalhando ainda, aliás, com porcos e entendendo como que acontecia o processo de decomposição neles, tá certo? Quando parti para o doutorado, aí já aqui, apesar do programa ser lá, mas já aqui no estado do Ceará,
eu já trabalhei com a aplicação em humanos, né? E esses porcos, vocês percebem que a biomassa, ela vai decompondo, né? Olha a sequência de fotos. Foi exatamente isso que eu estudei. Nós estudamos lá esse tempo de decomposição, o que acontecia, a rigidez cadavérica, características relacionadas à biomassa, proteoma, tá certo? Próximo, por favor. Outra coisa, né, outro estudo que eu acredito que seja de grande interesse, que é a sobrevivência dessas pulpas, da lucilesímia, após submersão, porque o que é que a gente tem no estado do Amazonas? Grandes e vastas áreas de ambiente aquífero, né? Então, por ter vastas áreas de ambiente aquífero, a gente tem a necessidade de analisar os corpos submersos. Então, exatamente porque parte da desova, como se fala atualmente, mas a decomposição cadavérica acontece em ambientes úmidos, né? Então, no caso, artigo, eu não errei, coloquei embaixo, graças a Deus. 2009 foi o ano da publicação, mas é uma comunicação científica de grande interesse também, em que analisa-se o que acontece com o animal que está submerso. Sim, existem insetos que infestam cadáveres que estão submersos. Mas, Val, não tem mosca que nada. Sim, tem moscas que nadam. Poucas, mas tem. Mas a gente tem uma infinidade de insetos. O Insetos do Brasil mostra bem isso, tá? Por isso que eu sempre recomendo, quando a gente começa a trabalhar com entomologia, que é um livro fascinante para você iniciar seus estudos. Então, foi um outro caso, uma outra comunicação que nós fizemos lá, tá bom? Pode passar. Bom, a gente tem agora, né, lá no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, né, uma elucidação de casos e construção de laudos construídos a partir do INPA, que é o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, em parceria com o Departamento de Polícia Técnico-Científica, né? A gente tem peritos que já foram alunos lá do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia que já estão aplicando, né? Tem a perita criminal Cíntia que já aplica, né, a entomologia forense nos estudos dela. Devagarzinho a gente vai construindo, são 10 anos já desse edital, e ele tende, no caso, a crescer, né? Já não existe mais a pesquisa em si, mas a aplicação do material oriundo dessas pesquisas que acabaram dando origem a vários artigos. Pode passar. Eu acho que eu já me antecipei, né? A gente, por que trabalhar com entomologia forense? Eu nem vou colocar as especificidades amazônicas, porque a gente está agora no estado do Ceará. E eu acho que aqui no estado do Ceará, esse slide ele nem é necessário, porque vocês acompanham a quantidade de homicídios que nós temos aqui no nosso estado. Infelizmente, o estado do Ceará é um estado em que nós temos uma altíssima criminalidade. Esse último ponto, esse último aspecto aí, acaba sendo um aspecto, eu acho que multiplicado ao extremo, né? Para as pessoas que convivem com essa criminalidade, com o índice de homicídios aqui. É um índice comparado com o índice de guerras, como a guerra da Síria, eu acho, porque a gente tem homicídios corriqueiros, graduais. É muito comum a gente encontrar nos outros estados do Brasil, a gente encontra 2, 3, 4 ossadas por semestre, né? Muitas vezes 5 ossadas, corpos em putrefação. Vamos arredondar, botar para 10 corpos em putrefação, né? Por ano. E isso não é o nosso índice nem mensal, para vocês terem uma ideia. O índice de homicídios é gigantesco. E eu estou calçando a luva aqui para pegar para vocês uma coisa que eu estava analisando agora, né? Exatamente um crânio. Deixa eu pegar a outra luva aqui para poder manipular melhor. O que acontece? Eu estava buscando nessa arcada, né, um material. Legal, está aparecendo. Calçar outra ali. Um material que é de extrema importância. Existem pequenas. Desculpa, Pronto. você vai mostrar? Aí. Certo, agora eu estou me vendo. Joia. Enquanto a senhora está apresentando, não consegue ver a senhora, entendeu?
Ah, tá, tá. Mas eles conseguem me ver? Conseguem, né? Agora sim, mas quando aparecer os slides, não. Tá, joia. Não, mas aí os slides, acho que cessam, a gente vai daqui para frente com o que nós temos em mãos. O que é que nós temos em mãos? Matéria-prima do nosso trabalho. E para quem a gente trabalha, né? No caso, a ideia é coletar larvas de uma micromosca, chamada biofilide, nesse intervalo entre os dentes da ossada. Aí você diz, para quê, Val? Para calcular o tempo de morte. Porque nesse crânio, com todo cuidado para poder, né, preservar a identificação, mas nesse crânio a gente tem uma boa quantidade de exudato nos poros dos ossos. E é partindo desse pressuposto que nós temos também larvas que se alimentam. Então, hoje o meu trabalho estava sendo buscar essas larvas para auxiliar e verificar quanto tempo esse indivíduo veio a óbito, né? A gente precisa utilizar esse tipo de material porque nós temos pouco tempo para concluir todas essas pontuações que estão circundando a situação do laudo, né? Para a construção do laudo, para auxiliar, no caso, a verificação do tempo de morte, tá bom? Aproveitando que eu estou vendo vocês, eu acho que os demais slides a gente pode até deixar para lá, eu estou me atendo ao tempo, porque eu queria muito que vocês tirassem as dúvidas de vocês, né? Então, eu dou por encerrada a minha apresentação, acho que fui bem clara acerca de como que trabalhamos com entomologia forense médico-legal, e qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom? Muito obrigada. Estou aberta a perguntas. Tá ok, Val? Pronto, pessoal. Como vocês ouviram, vocês podem ligar o microfone para fazer perguntas, ou comentários, ou situações, né? Ou pode fazer pelo chat. Eu, de antemão, Val, digo que adorei a definição insetos peritos. Vou começar a olhar para os insetos de outra forma. Eu adoro essa definição também. Achei assim, bárbaro, o máximo. A professora Pessoal, alguma Janeira, pergunta? esse livro, professora, ele é fantástico. Até porque, para quem não tem um trato mais direto com a entomologia, ele auxilia demais, né, como que eu posso falar? Ele auxilia demais no entendimento, porque embasa, referencia muito bem, né? Então, por isso que eu sempre dou essa dica. Além do nome, isso é bem interessante, né? Ok? Se eu bem entendi, assim, que eu nunca nem tinha participado de uma palestra, uma conferência com essa temática, se eu bem entendi, eles são parceiros de vocês, pesquisadores, né? Os Sim, insetos, sim, são colaboradores. são colaboradores. A vantagem de trabalhar com os insetos, aliás, com tudo que está relacionado ao indivíduo que já veio a óbito, é que o corpo morto ele não mente jamais. Todas as evidências relacionadas ao óbito, todas as evidências relacionadas ao crime, à perícia em si, elas estão no cadáver. A gente só precisa buscá-las. E os insetos, eles são evidências importantíssimas, porque eles permeiam todo o processo de decomposição, né? Eles fazem parte de todo esse processo de decomposição, professor. Valdiana, boa tarde. Eu tenho uma pergunta. Quais são as principais dificuldades enfrentadas quando você vai coletar esses Diana? insetos em loco, certo? Em loco. Quando você vai lá, por exemplo, achar um cadáver lá no Janguru-Sul, dentro de uma casa, há um tempo X. Aí, quais são as dificuldades você, como perita, que você enfrenta quando você vai coletar lá em loco esses insetos? Bom, na perícia forense existem dois grupamentos: o pessoal que vai para o local de crime e o pessoal que trabalha com o corpo aqui na perícia forense. Eu faço parte da equipe da Coordenadoria de Medicina Legal, né? A gente trabalha apenas aqui dentro
do necrotério, do laboratório. Então, no local, normalmente quem coleta é o perito criminal. Qual era a grande dificuldade? E excelente a sua pergunta. A grande dificuldade antes era que o perito de local não coletasse o material para trazer, ou que a gente não conseguisse comunicar com ele. A perícia forense do Estado do Ceará fez uma coisa excelente para quebrar isso. A gente fez também. Fizemos amizades. Então, tomo a liberdade de, quando eu recebo, por exemplo, uma guia cadavérica, deixa eu pegar uma guia sem identificação, quando eu recebo uma guia cadavérica com corpo, eu não tenho nenhuma aqui em mãos, mas enfim, né? Quando eu recebo uma guia cadavérica com corpo, eu vejo quem for o perito de local, ligo para o perito de local, falo com ele, pergunto quais eram as condições em que esse corpo foi encontrado, você encontrou alguma coisa? Ô, meu amigo, me diga se no local você viu alguma coisa que fosse diferente, como as pulpas, né, que são os insetos encapsulados. Antes, não existia muito, digamos assim, muito entendimento do que eles poderiam coletar que ajudasse nas nossas análises. Então, no decorrer de 5 anos, nós fizemos vários cursos, via ESP, né, via PEFOSSE, e todos esses cursos, eles auxiliaram a comunicação. E agora o perito de local já liga, Val, tem uma ossada aqui e tem uma coisa atípica, tem algumas larvas que estão no local que não estão no corpo. Eu vou coletar e mandar para você, tá certo? Excelente. E eles coletam e enviam. E assim a gente vai comunicando. Então, a grande dificuldade do local, muitas vezes, era porque nós não vamos ao local, porque não faz parte do nosso trabalho é com o corpo aqui, no necrotério, a ausência de material coletado. Essa dificuldade já foi sanada. A comunicação também já foi sanada. Aí eu vou citar um outro aspecto. O nosso novo sistema. A gente tem um novo sistema na PEFOSSE chamado Galileu, que foi criado aqui na perícia forense mesmo, né? Que, enfim, os rapazes que criaram, eles permitiram que a gente consiga, por uma pulseira única, são 9 números, porque lembrando que para preservar a identidade do indivíduo, principalmente para manter a equidade, manter o equilíbrio, e em relação à sequência de corpos, eles colocam uma pulseira no local, né, com 9 dígitos, e a gente recebe o corpo aqui com essa pulseira. Essa pulseira, ela faz com que os laudos eles não se isolem muito, embora sejam produzidos de forma diferente, tanto em relação à medicina legal como à criminal. Então, essa dificuldade em relação à comunicação também foi sanada através do sistema. É isso, acho que não sei se responde a pergunta. Eu estou vendo que tem algumas vezes só, né? O chat. Isso, Val. Tem uma pergunta aqui do Guilherme. Você vai ler, Gilberto? Pode ler, Jane. Pronto, Val. O Guilherme, ele está dizendo aqui que é do design, né? Design de produto, e ele está perguntando, puxando para a temática do design, se existem dificuldades instrumentais, ferramentais para o seu trabalho. Ele é design de produto, talvez ele queira saber até onde ele pode colaborar, né? Sim, pode colaborar demais, porque eu sou uma desenhista mais ou menos. Vou tentar puxar o tablet aqui para mostrar para vocês, ó. Eu tento desenhar algumas coisas, mas é de grande importância essas sequências de desenhos e esquemas para que a gente possa, enfim, né, esquematizar qual material que nós temos. Sabe uma coisa que de repente poderia nos ajudar? Os equipamentos que nós utilizamos, tanto em relação a microscópios, como em relação às ferramentas que por exemplo, para o Guilherme, deve ser super fácil de manipular, como o Corel, como, enfim, para poder descrever as lavas, de repente alguma ferramenta que pudesse facilitar o acesso nesse processo de descrição, né? Não sei se essa seria uma das ferramentas, uma das formas de interação. Mas acredito que tudo que possa contribuir e facilitar para agilizar
o nosso trabalho, seria excelente. Material, por exemplo, que a gente usa no dia a dia e que, enfim, né, tornar esse material de coleta bem mais fácil e prático de transporte. Acredito que assim também poderia colaborar. Mais alguém quer fazer alguma pergunta para a Val? Ezequias que quer perguntar, ele falou, Ezequias, você pode abrir seu microfone e fazer a pergunta, tá certo? Tá, boa tarde, professor, boa tarde a todos. Boa Professor, tarde. por gentileza, obrigado aí pela palestra. Gostaria de saber se a metodologia do uso dos insetos, né, ela sempre é usada ou ela é uma alternativa complementada dentro de um protocolo? O protocolo sempre utiliza os insetos Não. ou ela é uma... Então, excelente pergunta, Ezequias. Você falou a palavra mais correta para pontuar o que a entomologia forense é. Ela é uma ferramenta. Então, nem sempre é possível utilizar a entomologia forense, porque muitas vezes não tem insetos no corpo. Afinal de contas, o tempo de decomposição ainda é muito pequeno, né? É ínfimo, ou então o local onde o corpo estava impossibilita isso, ou então o corpo está carbonizado, né? Então, nem sempre a entomologia é utilizada como ferramenta para a construção do laudo, nem sempre. Do jeito que nem sempre a papiloscopia é utilizada, afinal de contas, muitas vezes a decomposição pode ter destruído, né, as papilas, nem sempre o DNA pode ser utilizado para identificação, porque a carbonização pode ter degradado o material. Então, todas essas ferramentas, elas são solicitadas pelo perito que, no caso, está compondo principalmente o laudo, que é o médico perito legista. No sistema, eles fazem a solicitação, nós recebemos e coletamos material. Qual é o diferencial da entomologia? A gente, na antropologia, eu faço parte de um setor pequenininho em tamanho, mas gigante em relação à abrangência, porque a gente dá suporte a todo o estado do Ceará. A antropologia forense é composta por odontologistas, que antes era apenas um, né, que foi o fundador, um dos fundadores, que é o Dr. Tássio, né, odontologista. E agora ele conta com uma equipe, né? Então nós temos vários odontologistas, nós temos pessoal do DNA, né, coordenados pelo Dr. Júlio, que, enfim, né, pela doutora Manuela, que é a coordenadora da CAUF, eu como entomóloga, o Marcos Tadeu, que é o antropólogo, médico perito legista. Então, quem primeiro pega no material, quem primeiro designa o material é o supervisor, que no caso é o Marcos Tadeu, que é o antropólogo forense responsável pelo setor de antropologia forense. E aí, ele, a partir daí, solicita todas as ferramentas, papiloscopia, DNA, laboratório, entomologia, né? Que fazem parte do processo pericial, tá? Então, nem todos os corpos, há exemplo de carbonizados, de afogados, corpos totalmente submersos ou corpos frescos, a gente utiliza a entomologia, tá bom? É só mais uma ferramenta, ok? Obrigado, Val, professor. eu tenho uma curiosidade. Eu queria te perguntar qual é a causa morte que decompõe o corpo mais rápido e qual é o último órgão, o último elemento do corpo a se decompor? Excelente pergunta, professora. Qual a forma de decompor mais rapidamente um corpo? A causa morte é um corpo que, quanto mais fragmentado, mais rápido de decompor. Se, por exemplo, você tem um esquartejamento, cabeça, membros, tórax, tudo cortado, eu vou ter vários pequenos pedaços de biomassa. Vai ser muito mais fácil de decompor esse corpo. E se esse corpo estiver em ambiente aquífero, quando eu tenho água, um maior teor hídrico, eu tenho uma decomposição mais acelerada. A exemplo da nossa carne de sol, né? O pessoal colocava salgava exatamente para ajudar na desidratação,
e colocava no sol, que é exatamente para poder a gente ter uma perda hídrica, e a perda hídrica facilitar a conservação, afinal de contas, impossibilita que bactérias e fungos possam se apropriar desse material para decompor, né? Então, corpos extremamente fragmentados decompõem mais rápido, e corpos submersos decompõem mais rápido. Qual é o órgão, qual é a estrutura que decompõe mais lentamente? Fígado. Porque dos tecidos moles, obviamente, né? É extremamente compactado. Os hepatócitos, eles estão extremamente compactados e a própria, enfim, né, a estrutura do tecido que compõe o órgão, né, essa glândula gigante, na verdade, faz com que a gente tenha um processo mais lento de decomposição. Essa agregação dos hepatócitos e autossuficiência dos hepatócitos também facilita o processo de manutenção da estrutura, porque dificulta a autólise, né? O processo de apoptose, de ruptura celular, tá bom? Então, o último órgão, tem que pensar assim, quanto maior a microbiota, mais fácil de decompor. Então, o trato digestório, o trato respiratório decompõe muito rápido, pulmões, todos os órgãos relacionados ao trato digestório, tudo que decompõe rapidamente, está associado a uma microbiota vasta. Fígado, por ser mais compactado e por também, pela própria estrutura tecidual, é o órgão, é a estrutura mais lenta no processo de decomposição, tá bom? Posso fazer uma outra pergunta? Várias, estou à disposição. É verdade ou é mito que um corpo acometido de diabetes se decompõe mais rápido? Então, eu sou diabética, insulino dependente, inclusive. É uma pergunta bem interessante, porque assim, o que acontece com o corpo do diabético? Ele é um corpo um pouco mais desidratado, porque a gente, trocando em miúdos, né? O processo metabólico, principalmente a glicogênese e outras situações relacionadas ao processo digestório, fazem com que a gente tenha uma perda hídrica muito alta. Além disso, todo diabético sabe que o processo digestório é bem mais complexo, né? Então, as fezes, volta e meia, vêm aquosas. O corpo do diabético, ele vai decompor talvez um pouco mais lentamente do que o corpo de um indivíduo normal. Mas a diferença é tão mínima, tão ínfima, por causa do processo de desidratação, que se eu comparar idade, biomassa e causa mortes, eu vou ter decomposições similares, tá certo? Professora, essas pequenas pontuações, elas são interessantes porque aí a gente passa para um outro aspecto da entomologia forense, e da decomposição em si, que é o uso de drogas. Então, o fato da gente tomar insulina, metformina, né, que acaba sendo um tanto quanto residual, impossibilita também a vida de algumas larvas. Além de tudo isso, a gente compara também com outras pessoas que utilizam outras drogas, como a mitriptilina, né, enfim, porque eu estou pensando em drogas de uso contínuo, né? Elas podem acelerar ou retardar o corpo, a decomposição do corpo, a depender se preservam ou acabam deteriorando a massa larval. Se a massa larval ela acelerar a decomposição, ela acelerar o desenvolvimento, o corpo decompõe mais rápido. Val, dá um exemplo. Cloridrato de cocaína. A cocaína, ela impregnada no corpo, faz com que as larvas acelerem a sua decomposição e seu desenvolvimento, e acelerando o seu desenvolvimento, elas se alimentam mais rápido do corpo. É um aumento metabólico, fazendo com que o corpo decomponha muito mais rápido. Já a amitriptilina retarda em até 77 horas, a depender da temperatura e umidade, né, considerando temperatura e umidade média similar ao nosso no estado do Ceará, em até 77 horas, porque é uma droga extremamente impregnante de processo enfim, né, de desintoxicação muito lenta. Então, a depender do tipo de drogas que são ingeridas ante-mortem, sim, os corpos eles tendem a decompor muito mais rapidamente e lentamente. Mas no caso do diabético, só se tivesse um processo de desidratação muito intensa, ok? Ok, obrigada, Val. Uma perguntinha básica.
Em 2015, eu morei uma temporada lá em Ohio, e eu tive, nos Estados Unidos, né? E eu tive a oportunidade de conhecer as fazendas de cadáver lá na Flórida. Ah, você realizou um sonho meu, rapaz. Bom, É do Tennessee, né? Eu vi uma vez um não, documentário fantástico. tem a do Tennessee, mas eu fui na da Flórida, porque o Sim, professor que sim. estava fazendo estágio no laboratório, ele conhecia. Ele mandou um e-mail, e aí eu peguei um avião e bati lá na Flórida. Aí eu pergunto, essas fazendas de cadáveres são interessantes porque ela otimiza não só a pesquisa com finalidade de entomologia forense, mas tanatologia, cronatognose, toxicologia, em todos os parâmetros. E lá tem É, multidisciplinar, temos biólogo, e lá tem um curso chamado de antropologia forense, que é a graduação, que a maioria dos que estavam participando dessa pesquisa eram antropólogos forenses de graduação. E olha eu só. pergunto, tinha médicos também, o chefe da equipe era um médico lá, né? E eu pergunto a você, qual a perspectiva, você acha que existe a perspectiva de algum grupo aqui das universidades, dos INLs, das polícias forenses do Brasil, de implantar uma fazenda como essa, no sentido de otimizar as pesquisas forenses? Você acha que existe perspectiva? Qual grupo que está assim à frente? Então, eu sempre acho que a perspectiva, eu sempre tenho muita esperança em relação à ciência. Eu acho que as minhas perspectivas, a minha visão de futuro vai ser sempre a melhor. Porém, existem dois parâmetros que precisam ser analisados aqui no Brasil. Um deles, questões legais, né? Então, nos Estados Unidos, existe uma legislação que ampara a construção desse tipo de local de estudo. Afinal de contas, eles podem doar o corpo para a ciência, né? E servir para esse fim. Na nossa legislação, que precisa de alguns ajustes, digamos assim, mas a gente tem também como que esse corpo vai ficar sendo mantido, por quem, através das universidades, e o vilipêndio. Essa situação de vilipendiar o cadáver, que é um crime, é muito delicada e é o que faz com que muitas vezes haja essa barreira ainda entre academia e polícia. É o medo de vazar informações e acabar, de certa forma, comprometendo a dignidade daquele indivíduo que já esteve vivo e da família dele, né? Então, a situação de vilipêndio a cadáver no Brasil precisa ser muito bem trabalhada, a forma de armazenamento desses corpos, e eu acho que é o grande entrave aqui, o tempo de decomposição. Porque se um corpo lá fica exposto, lembra do que eu falei das 12 meses para decompor? Aí você imagina que nos Estados Unidos, numa temperatura mais baixa, sob temperaturas mais baixas ou mais altas, a decomposição ela vai ser muito melhor remanejada. Aqui nós temos climas os mais diferentes possíveis. E a gente precisa ter, se for para construir uma, tem que ter variações para mais e para menos. Nosso tempo de decomposição é muito rápido. Então, acho que esse é um outro caractere que a gente precisa salientar que dificulta, né, a construção de uma fazenda dessa. Mas, por hora. Afinal de contas, sonhar não custa nada, e eu não vou mentir que eu sonho que a gente possa construir, afinal de contas, a ideia, quando eu mostro, por exemplo, um crânio desse, ou quando eu estou aqui no nosso laboratório de antropologia, no nosso setorzinho aqui, a gente trabalha para as famílias desses cadáveres, para que eles possam ver justiça acontecendo. Então, toda ferramenta que a gente possa utilizar, que possa colaborar, é muito bem-vinda. Quem sabe um dia a gente consiga, né? Eu tenho excelentes perspectivas. Afinal de contas, se antes era impossível pensar num vínculo entre academia e polícia, e agora esse vínculo já existe, né? Por que não uma fazenda de corpos no futuro mais próximo? Vamos torcer, né? Ok, Val. Obrigada. Mais alguma pergunta, gente? Quiserem trazer no chat ou pegar o microfone, mais alguém? Porque Professora, senão nós vamos dar. pronto. E aí eu Pois queria não. dizer o seguinte: eu não sei se eu vou tentar, eu quero entrar toda quarta-feira para assistir, né? Me bananei, agora eu vou pegar o ritmo. Mas, de qualquer forma, o Gilberto pode passar o meu contato, tá? Eu espero que nesse período de pandemia a gente acabe logo com esse período de pandemia,
Deus quiser vai acabar logo. E aí, deixa o convite para a gente fazer uma visita técnica aqui ao laboratório, quem sabe um dia conversar pessoalmente, né? Uma outra coisa, eu estou sempre à disposição pelo WhatsApp, né? Meu WhatsApp, ele é aberto, funciona, às vezes eu demoro um pouquinho a responder, porque eu sou lenta, acho que vocês perceberam que eu sou bem lenta. Então, mas eu sempre respondo, se tiver qualquer dúvida e alguma coisa que eu possa auxiliar, eu estou à disposição, tá bom? Gilberto pode passar até meu contato aí para eles, tanto o e-mail quanto o meu WhatsApp, tá bom? Tá certo, Val, obrigada. Gilberto, você Eu que quer falar agradeço. mais alguma coisa? Eu gostaria primeiro de agradecer à doutora Valdiana, Que agradeço. pela excelente explanação e pela disponibilidade de estar aqui. E, assim, a Universidade Federal do Ceará, por meio do AIDEA, POIDEA e do PAAP, de toda a equipe, que é composta pela professora Mazé, professora Dijane, professora Fátima, eu e nossos técnicos, a Adriana Nathalie, nós agradecemos, e o Sérgio também, nós agradecemos a sua participação e falar para quem está nos ouvindo que toda quarta nós temos a chamada Quarta Forense. Então, quarta-feira nós teremos uma outra palestra. Não temos ainda o nome do palestrante, nós estamos aí esperando resposta, mas quarta-feira, 3 ou 4 horas, nós temos uma nova palestra sobre algum tema forense, tá certo? Então, gostaria de passar a palavra à professora Dijane, que vai fazer o encaminhamento e encerramento. Professora Valdiana, o certificado será enviado para o Obrigada. laboratório e de antemão agradeço novamente. Eu que agradeço, querido. Pronto, professora. Então, muito obrigada pela sua participação. O Gilberto já falou muito mais do que eu iria dizer, porque nós somos a mesma equipe, do mesmo programa, né? Ficamos muito gratos. Eu adorei, tá? Eu Porque também. a gente aprende, né? A gente aprende muito. E fica aqui para você a minha admiração particular, porque é um Oh, querida. assunto que realmente precisa ter alguém que faça esse trabalho, que goste desse trabalho. Eu Eu digo adoro. a você que eu não seria essa pessoa, mas fico admirada e fica aqui a minha admiração pelo seu fascínio, a gente percebe que você gosta disso, que você gosta de trabalhar com o que faz. Então, muito obrigada. Agradecemos a todos os participantes. Nós temos aqui veteranos na sala já, professora, Val. Nós temos aqui nomes muito comuns já para nós, que estão aqui participando de todas as nossas webconferências. Então, nós estamos realmente trabalhando muito para trazer tudo que a gente puder, para professores, para quem quiser participar das nossas palestras, da nossa webconferência. Muito obrigada e obrigado pelo convite. Vamos pensar em outra possibilidade de você até trazer outros conhecimentos mais, tá? Sim, é claro que não dá tempo em 1 hora falar tudo que se sabe, é claro que não. Mas também a conferência é dentro de 1 hora. Fica aí o agradecimento que você já se disponibilizou, tá? Então, muito obrigado, muito obrigado